Uma das grandes sacadas por trás da remoção de amassados maiores e mais complexos é aprender a diminuir o problema. Muitas das vezes a gente tem um problemão e de fato ele pode ser grande, só que se a gente não divide e vai pegando etapa por etapa, parte por parte, automaticamente a gente se perde. A primeira coisa nesse amassado, se você estava participando da aula, foi reestruturar, foi fazer com que a lata criasse meio que o desenho. Ó. Sim, a gente tem muita tensão ali na parte da frente, ela passa aqui pelo meio da porta, em forma de amassado de risco, como tá dando para perceber. Ó, é nítido, né? O desenho do amassado. E chega até o final aqui dela mesmo. Ó. Primeiro impacto, dado esquentando a lata e com a mão, foi para trazer essa estrutura, para pelo menos dar a possibilidade da gente ter um desenho da lata. E agora, como a gente faz para tornar esse problemão, que ainda é grande, em um problema, por exemplo? E depois, talvez um probleminha mais para frente. Eu vou dividir em duas partes. Em amassados grandes, a gente precisa reestruturar, trabalhar e jogar o jogo por inteiro. Aqui não é um pequeno amassado, por mais que agora eu vou focar nessa região. Ó, eu vou começar a distensionar esse pedaço e você vai acompanhar o processo de como isso vai ser feito até essa parte. Então, da metade, né, um pouquinho para frente dele, para cá, vai ser a primeira parte que a gente vai trabalhar. Depois dessa parte, para lá, a segunda parte. Assim eu consigo colocar ainda mais resistência na lata. Ó, quer ver? Deixa eu só ajustar agora para a gente começar a levantar aquele amassado. E isso é importante porque senão a gente se perde levantando ou distensionando o amassado. E depois de ter levantado, praticamente eu trago o jogo para uma área de segurança. Que o que é? O mais básico possível. A gente está trabalhando numa porta de uma Fiat Toro. O acesso é bem bacana, apesar de boa parte do amassado ter pegado debaixo do reforço. Tem um bom espaço ali do reforço. Mas essa área que eu vou começar a trabalhar aqui agora, ela está totalmente fora. Eu vou começar da mesma maneira, pode parecer estranho, que eu comecei distensionando o amassado com uma ferramenta maior. No caso ali a ferramenta foi a minha própria mão, onde eu esquentei a lata e fui com um pano para não queimar a mão, empurrando mesmo, e ela acabou formando, né, criando esse formato, soltando as calafetações lá da lata, porque senão é eu empurrando a calafetação, resistindo e segurando o amassado. Tipo meio que um cabo de guerra, eu costumo chamar isso. E agora é a mesma ideia, é isso que eu estou tentando passar. Só que não dá para empurrar com a mão esse tipo de amassado. Não tenho o dedo tão forte assim. Então eu vou acabar empurrando com um toquinho de madeira. Eu separei dois, um pouco mais grosso e o outro um pouco mais fino. Ó, é um processo. Você vai trabalhando com ferramentas maiores, distensionando ali o amassado e diminuindo ao longo do processo para não agredir tanto a lata. Como tá no vinco, o sentido do toquinho é importante. A gente já teve algumas aulas explicando o porquê, né, o desenho dele ser de risco, porque quando eu pego o vinco, literalmente eu consigo deixar ele reto. Ó. E pequenas batidinhas.
lata já está aceitando bem ali as batidas. Agora eu já parto para essa região. Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo lá, ó. Pegar aquela partezinha também que está um pouquinho tensionada. O fato de ter tirado a pressão, né, ter trazido aqui uma boa parte do amassado, faz com que eu consiga bater aqui e a sensibilidade, ela tá numa maneira bacana, sabe? Eu não preciso colocar muita força, talvez o que vai acontecer aqui, porque aqui eu tenho mais tensão que esse ponto. Dá para perceber como tá bem suave, ó, quer ver? O simples fato de chegar lá com a ferramenta, pequenas batidinhas, já vão preenchendo o amassado. Dá para ver que nessa região a gente tem alguns pontos de granulação, olha lá. Só que eu não vou ficar preocupado em resolver eles agora, porque senão eu fico perdendo tempo. Por exemplo, se eu pego um martelo aqui e começo já, ó, a querer corrigir esses pontos, se bem que eu poderia até levantar um pouquinho mais. Levantei um pouquinho mais, mas se eu fico lá tentando corrigir, o que está acontecendo é que literalmente eu estou perdendo tempo numa pequena parte do amassado. Aqui não é um pequeno amassadinho, ou até mesmo um amassado de granizo, como eu sempre costumo dizer. Se você reparou aí no começo, olha o tanto de tensão, o tanto de pressão que a gente tem. Então, eu preciso, da mesma forma que eu reestruturei, dando um primeiro impacto com a mão lá no começo, eu preciso fazer isso por todo o amassado, ó. Tirei um pouco a pressão daqui. Olha lá como ela tá. Sim. Tá levemente granulado, ó. A gente pega aqui a granulação original da lata. Quando chega onde eu estava mexendo, olha lá a diferença. Mais uma vez, né? É só pegar como referência a parte de cima. Aqui, ó. Por exemplo. Peguem essa granulação da parte de cima e olhe lá a granulação onde eu estava mexendo. E agora eu faço o mesmo processo nessa região de baixo.